Pronto, pessoal, estou aqui, minha entrevistada de hoje é a senhora Minervina Alexandrina dos Santos, 79 anos, mãe de 17 filhos, ela tem 42 netos e 43 bisnetos. Como é que tá a senhora, tá bem? Estou bem, graças a Deus. É um prazer aqui na sua residência. Prazer é meu. Falar um pouco das coisas de Deus, né? É verdade. Quero agradecer a senhora me receber aqui na sua casa, nesta tarde de sábado, né? Para a gente falar algumas coisas da parte de Deus, que é da Igreja Presbiteriana. É verdade. A senhora que é fez parte da fundação da Igreja Presbiteriana, gostaria que a senhora informasse para a gente e as demais pessoas que estão nesse momento nos assistindo, como foi que chegou a Igreja Presbiteriana em Ipiraí. A Igreja Presbiteriana aqui foi muito simples. O nosso irmão Zé Lobo, que Deus já descansou, e o nosso irmão Zezinho, foi as primeiras pessoas que, do meu conhecimento, que trouxe o evangelho aqui para nós, né? O irmão Zezinho e o irmão Zé Lobo. Eles vinham fazer visita nas casas, né? No povoado inteiro, e evangelizar, aquele evangelho de casa em casa. Sim. E aí começou o evangelho aqui em Ipiraí assim. A senhora lembra que ano que foi? Qual ano? O ano eu não lembro. Não lembra, né? Não lembro. E eles vinham de quê? Vinha Vinha de Qual era o meio de transporte na época? animal. Era? Vinha de animal. E os dias, a senhora lembra? Que eles vinha evangelizar? Vinha dia de sábado, dia de domingo. Né? Aí eles ficavam o dia todo? Às vezes sim, às vezes não, né? Logo no início, o irmão Zé Lobo, que era mais persistente, Sim. ele gostava muito de falar do evangelho, aí ele estava ali persistindo, pregando o evangelho às pessoas de um a um, digamos assim. Pelos bar, até nos bar ele pregava, nas casas. Depois eles começaram vindo fazer o culto nas casas, né? A pessoa queria um culto, eles vinham evangelizar, fazer aquele trabalho em casa. Passando o tempo, com a continuação do tempo, o nosso irmão Ananias começou a se interessar e aí começou a ir para a capela de bicicleta todo domingo para assistir a escola dominical. Que maravilha. Aí tinha também o nosso irmão, eu não sei se você lembra de Aurélio. Aurélio Cego. Sim, lembro dele. Então, Aurélio ajudou muito nesse trabalho de evangelização, acompanhando também eles, né? Aqui no distrito de Ipiraí, foi a primeira igreja, foi a presbiteriana? Foi. Edificada foi. Entendeu? E como foi? Conta aí pra gente que está nos assistindo, como foi para a senhora ir para a igreja? Como foi? Conta aí. Alguém entregou um folheto para a senhora? Alguém fez um convite? Vai ter um culto na casa de fulano? Vai lá. Como foi? Conta aí pra gente. Aí, irmão, foi assim, eu tive um problema de saúde com um filho meu, viu? Sim. Que foi Noêmio. Noêmio. E naquele tempo o povo era muito chegado a curandeiro, né? E disse que era curandeiro, que era espiritismo. Sim. Era Cosme Damião, que estava com minha sogra, tinha tido 2 crianças gêmeas, acho que ela teve 2 barrigas de 2. A sua sogra? A minha sogra, sim. Lolô. Lolô. E essas crianças não viveram, eles morreram criancinha. Sim. Depois, eles disseram que era isso que estava perseguindo o meu filho. E foi esse o motivo, né, de eu chegar aos pés de Cristo. Deus abriu os meus olhos para eu conhecer o Evangelho. Porque era uma coisa que eu não queria fazer. Uhum. Era uma coisa que eu não queria, porque eu nasci e me criei em um lar que não existia essas coisas.
Não tinha esses Não, envolvimento não de tinha esse frequentar essas desenvolvimento casas, né? de viver com santo, Aham, de adorar santo. aham, Meu pai nunca, apesar de não ter dado um testemunho de ser um cristão, mas ele não aceitava isso aí. Então, aí, quando eu me vi nessa perseguição com meu menino, eu me vi obrigada a ir. E eu não sei se você lembra do Hélio curandeiro que tinha aqui para cima. lembro sim. E juntou o irmão Lorival, que Deus já também recolheu, que insistiu nisso aí, que era para eu ir lá, que era para eu ir. Aí eu fui. Eu fui e quando eu cheguei lá, eu levei 2 dias para chegar. O carro enguiçava sem nada, o carro atolava sem ter lama. Uhum, E foi uma luta, mas eu consegui chegar até lá, ainda fiz a coisa chamada vista uhum, para o menino. E aí aquele homem olhou assim para mim, ele olhava assim para mim, ele dizia, seu filho não vai ficar são não. A senhora não crê? A senhora não crê nessas coisas, mas a senhora tem que crer. Porque o que a senhora tem é que essas criancinhas que morreram precisam ser tratadas. Não estão sendo tratadas, então está vindo para, querendo dizer, ele invocar no meu filho para ser uhum, tratado. Né? entendi. E aí, nesse meio tempo, eu me vi muito longe das coisas, da situação, que eu não entendia, eu não sabia, eu não cria. Mas, naquele instante, Deus falou comigo profundamente. E ele repetia aquela palavra para lá e para cá, que eu não cria, mas que eu devia crer. Depois ele lembrou assim, disse assim, crê em Deus que seu filho fica são. E ele me disse essa palavra por 3 vezes. Olha, E aí eu senti assim, uma coisa vindo de Deus, entre eu e Deus. Eu senti um vazio dentro de mim. E aí eu fiquei, sabe, sem saber o que fazer, nem o que responder. Mas eu fiz um voto a Deus ali. E eu amém. disse assim, Senhor, se tu me livrar dessa escravidão, eu vou te servir corpo e alma. Então, a partir desse momento, eu tomei uma decisão, porque eu não queria de maneira nenhuma fazer. Era aqueles caruru dos 7 dias para dar os meninos. Uhum, Ah, caruru para dar 7 meninos, isso, é. entendeu? Que era Aham. a história de Cosme e Damião. Então, aí eu tomei essa decisão. E quando eu saí de lá, eu já saí decidida, Glória a Deus. entendeu? Quantos anos que a senhora serve a Cristo, que a senhora é evangélica? A Olha, senhora está com 79 anos, né? 79. Essa época a senhora lembra quantos anos a senhora tinha quando o Noêmio nasceu? Rapaz, eu acho que Noemi já estava com uns 12 anos nessa época. 12 anos. Ele já era adolescente. Adolescente, né? É. Eu, depois de sair, eu ainda passei acho que uns 2 anos ainda Sim. sem congregação, Aham. entendeu? Mas eu estava com aquilo no meu coração, pedindo a Deus que me desse força para eu não fazer aquilo que eles me pediram, né? Aham. E eu continuei em oração, apesar de eu ter feito tudo o que ele me mandou, eu fiz, É, porque era o tempo que a senhora não tinha o né? conhecimento, né? Troquei santo, comprei santo, trocar, que eles diziam trocar, eu comprei. Eu, eu mandei para comprar, depois de comprado, tinha que benzer, eu mandei benzer, Uhum. que foi outro sacrifício de tolo, digamos assim, porque o carro saiu daqui de manhã para ir em Pirá, o padre benzeu o santo, e veio chegar no outro dia de manhã. Já O pensou? carro enguiçando, entendeu? Enguição na estrada. E eu acabei fazendo aquele caruru e dar os 7 meninos com os santos de Martinho, lá no Martinho. A Martinho também tinha um. Tinha, Tinha, eles tudo tinha, tinham uhum. Tem essa linhagem assim essa linhagem. uhum, de imagens. Então, aí, meu irmão, eu continuei
na minha fé, ainda durante um ano, que levou um ano, com um ano o menino voltou novamente tudo de novo. Não tinha sarado. Sim. Aí ele desmaiava e caía se batendo. Aí o que é que eu fiz? Um dia ele caiu no curral, tirando leite. E eu fui lá buscar, quando eu cheguei lá, eu meti a mão assim, nele por baixo, nas costas. E eu disse assim, meu filho, levanta e anda em nome de Jesus, porque este demônio é maior do que eu e do que tu, mas não é maior do que meu Deus. Verdade. E aí vim de lá para cá, e quando eu cheguei aqui, eu estava até ali naquela casa ali, estava consertando aqui, eu estava ali. Aí me deu aquele fogo que me subiu dos pés à cabeça, e eu fui lá e peguei aquelas 2 imagenzinhas que eu tinha comprado, joguei no fogo, joguei no fogão dele. Aí a fumacinha subiu. E nesse instante, antes de eu fazer isso, eu me lembrei do versículo que o Senhor já tinha me dado. Como eu não tinha leitura e nem conhecimento de leitura, eu nunca fui em escola. A senhora nunca estudou? Não, nunca estudei. A senhora aprendeu a ler com a Bíblia? Na Bíblia. Amém. E aí eu tinha um novozinho testamento assim, que a minha menina, Noete, tinha recebido no Polivalente, quando ela estudava lá. Trouxe e me deu, eu joguei lá em cima do guarda-roupa. E quando me veio essa tempestade toda, eu fui lá e apanhei. Então eu comecei a ler, não me pergunte como, que eu não sei lhe dizer, minha mente abriu para eu ler. Amém. E eu comecei lendo, e eu já conheci o Salmo 91. Se não me engano, 115. 115. É que diz assim, tem boca, não fala. Sim. Tem olho, não vê. Tem nariz, não cheira. Tem mão, não apalpa. Tem ouvido, mas não ouve. Tem pé e não anda. E som nenhum sai da tua garganta. Aí quando eu fiz esse salmo, eu joguei ele dentro do fogo. E a fumacinha subiu. Eu disse, mas agora o meu filho vai ficar salvo em nome de Jesus. Sim. Foi a última vez que ele deu. Amém, graças a Deus. Né? A senhora é uma mãe de 17 filhos. Sim. Quantos deles são evangélicos? Olha, tem Lani, Wanda, Beth, Nailana, Noete, Nora, Nelvânia, Nilândio. Tá contando? 8, né? 8, né? É. Aí tem Nelly, tem Narinha, 10. tem Naione. 11. Né? 11 estão firmes na igreja. É, graças a Deus. Os fundadores aqui dentro de Piraí, a senhora fez parte da fundação. E quem mais? Não, eu não fiz parte da fundação. Quem fez essa fundação foi Ananias. Aurélio. Entendeu? Sim. Eu lembro desses 2 eram os que estavam de frente. Uhum. Entendeu? E o irmão Ananias, naquela época, ele tirou a madeira toda ali em cima da serra. Da serra para construir a igreja. Para construir a igreja, que foi o irmão Antônio Oliveira. Sim. Que deu. Deu a madeira. Deu a madeira, o irmão Antônio Oliveira participava da igreja de Capela. Aqui no distrito de Piraí, igreja mesmo que tem assim o templo, né, lugar de congregação, a primeira foi a presbiteriana. Foi a presbiteriana. Quando a senhora chegou na igreja presbiteriana, a senhora lembra quantas pessoas já estavam na igreja? Uma média assim, eu sei que a senhora não lembra os nomes, né? Mas já tinha umas 10 pessoas? Quando eu cheguei na igreja presbiteriana, só tinha a irmã Ananias com a família. Sim. A irmã Beatinha chegou depois de mim. Sim. E eu com minha família. A senhora com um bocado de menino. Levava para a igreja. Então era a igreja dos meninos. A igreja dos meninos. Graças a Deus. Agora aí tinha Pipinho, meu irmão, com Dazi. Sim. Era essa família. E começou os visitando, né? E aí começou a igreja. Naquela época, existia assim, alguma perseguição? As pessoas criticavam, as pessoas falavam, para que igreja? Muito, né? Muito. E qual foi a maior perseguição, a senhora lembra, na época? Que
pesou assim mais, era mais que vocês era mais perseguido? Era em que área, em que parte assim? A perseguição mais que a gente teve na igreja presbiteriana foi quando veio a divisão. Porque aí Divisão, a igreja presbiteriana se dividiu, é se isso? dividiu, ela cresceu muito e depois se dividiu, né? Então, Porque aqui dentro de Piraí teve perseguição? Aqui dentro de Piraí? perseguição assim, irmão, de não aceitar o evangelho, por exemplo. Era que eu lembro, eu era adolescente e eu tenho um pouco de lembrança que vocês eram defamadas, né? Sim, Porque a igreja mais era com mais mulheres, né? mais mulheres era. E as pessoas defamavam. É porque assim, a igreja presbiteriana é aquela igreja sempre mais aberta, Hum, não é aquela igreja de impor de ninguém, hum, né? É uma igreja que deixa a pessoa ir se enxergando livremente e esquecendo as vaidades, sim. né? Então, por causa da vaidade, do vestuário, do corte de cabelo, isso aí foi muito perseguido por isso, né? Nós era chamado de católica disfarçada, né? Mas quem falava isso? Era os católicos ou pessoa de outra igreja que criticava? Digamos, os, todos, 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 né? né? Deixa eu lhe Em perguntar uma coisa. Quando a especial. senhora falou sobre veste, quando a igreja, na sua época, no início, né, que foi lá pelos anos 80, né? Eu acho que foi, meu irmão. Lá pelos anos 80, né? 80, os anos Como 80. eram os usos e costumes da igreja presbiteriana? Mudou de lá para cá, hoje que nós estamos no final de 2024. Naquela época, teve alguma mudança ou permanece o Eu creio mesmo? que permanece, irmão. Permanece, né? Permanece. Porque no E a início... igreja presbiteriana, ela é uma igreja simples, mas rígida. Uhum. Quem não vive, não convive lá dentro, não sabe quem é a igreja presbiteriana. Então, o que eu estou perguntando para a senhora, usos e costumes, as vestes, Sim, continua, não teve mudança, não, permanece a mesma coisa. permanece. Ok. Entendeu? A igreja presbiteriana, irmã Minervina, é, a senhora, eu tive aqui na sua casa e a senhora me falou que a igreja presbiteriana já teve uma época que estava lotada, tinha muita gente, né? Sim, Teve para sim. mais de 50 pessoas dentro da Mais de igreja, né? 50 membros. Mais de 50 membros, né? Mais de 50 membros. E depois teve aquela, reduziu. A senhora acha que é por causa do número de igreja que tem aqui no povoado de Piraí, que hoje tem 6 igrejas evangélicas. É, E uma boa parte de pessoas, a gente sabemos disso, né? Que sim, tem rama da igreja presbiteriana. tem, tem. A senhora acha que Ele, foi isso? Na sua concepção? irmão, eu não sei responder o irmão essa resposta. Porque assim, digamos, eu tenho um propósito de Deus, Uhum. um plano de Deus, né? Porque logo, logo quando começou, o irmão veio para mim e perguntou assim para mim, se aí, irmã, e agora? O que é que vai fazer? Que a igreja está, o pessoal está saindo, está construindo outra igreja, está desabando para um lado para outro. Não pode, não pode. Eu disse, irmão, se for para a honra e glória do nome do Senhor, Deus abençoe. Que Cristo cresça e eu diminua. Amém. Então, a minha resposta foi essa para o irmão, Uhum. né? Porque assim, digamos, cada pessoa tem um ponto de vista, cada pessoa enxerga de um jeito. E era bom que não fosse assim, É. enxergasse por igual, né? Uhum. Mas, como eles enxergam assim, vamos aceitar. Se, por exemplo, o que é que eu quis dizer? Se, por exemplo, for para crescer o evangelho em Ipiraí, que é a minha esperança em Deus é que Ipiraí seja o Ipiraí chamado Ipiraí dos crentes, Dos crentes. entendeu? Seja todos convertidos como foi Nínive. Foi o propósito que eu coloquei no meu coração, Uhum. né? Então, eu não tomei como um mal, eu tomei que Deus estava trabalhando ali no coração de cada um para que chegasse a esse fim, de convencer as pessoas que não conhecem o Evangelho,
para se chegar a Cristo. E o meu prazer era unir, estar todos unidos, com um só propósito, com um só pensamento. Amém. A senhora tem quantos anos que a senhora é evangélica? Uns 46, se não já tiver 50. 46 anos. Conte para mim, e para nós que estamos assistindo essa entrevista, conte uma experiência que marcou a sua vida, um milagre. Eu sei que a senhora tem muitos, né? Eu sei que tem muitos, porque 46 anos, a senhora servindo a Cristo, né? E eu sei que tem muitos milagres, aconteceu muitos milagres, momentos que a senhora pensou que a senhora não ia vencer, e a Sim. senhora venceu. Aquilo que a Bíblia nos diz lá no Salmo 30, versículo 5, diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. E talvez, né, a senhora houve situação que a senhora pensou que a senhora não ia vencer. Sim. E a senhora venceu. Sim. Conte uma delas. Por exemplo, quando a igreja começou a desabar, digamos assim, eu pensei naquele momento que ia tudo por água abaixo, né? E aí a preocupação veio muito grande quando chegou o ponto que ficou 2 mulheres só na igreja, né? Os homens já era pouco e saíram, ficou só as mulheres. Nós ficamos muitos anos buscando o Senhor em jejum e oração para que as portas da igreja não fossem fechadas. Chegou o momento, a igreja que já teve 50 membros, chegou o momento de ficar 2 mulheres dentro da igreja. É isso que a senhora está falando. Digamos assim, na direção, entendeu? Sim, na direção. Porque o nosso irmão Ananias fracou, adoeceu, foi embora para São Paulo, levou um tempo lá para se tratar. Aí os irmãos que nos acompanhavam, como o irmão João, foi embora também com a família para São Paulo, que ele é João não, Ametério. Ele é irmão ele é filho de Sinésio. É casado com a irmã de Ananias. Isso. Então foi ficando aí a gente só as mulheres. A nossa irmã Beatinha, que nos ajudava muito, casou também, foi embora para Ipirá. E aí a gente ficou sozinha, era eu e a irmã Laura, e Lara de Ananias e Lara de Edésio. Essas 3 pioneiras que estavam ali, a nossa irmã Antônia também nos ajudava, orando e buscando a Deus 24 horas por dia, a edificação da igreja. Graças a Deus não fechou até hoje e não vai fechar, porque a palavra de Deus nos diz que a porta que Deus abre, o homem não fecha. Foi um momento que a senhora ficou muito triste. Muito triste, muito, digamos assim, preocupada, né? Porque o mais importante para mim é estar em Cristo. Se está em Cristo, nova criatura é. Então, eu quero somente que Ipiraí, em nome de Jesus, seja resgatado pelo poder de Deus da salvação. A nossa entrevista está chegando assim o final. A senhora, uma mãe de 17 filhos, foi a mulher que, aqui, né, por perto, poucas mulheres teve o tanto de filho que a senhora teve, tá? A senhora tem 46 anos que serve a Cristo, né? Eu acho que tem mais do que isso. 46, né? 46. Quando a senhora ia assim, para a igreja, a senhora costumava de levar todos os seus filhos para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Apesar que seu esposo, na época, não era crente, né? Não. Mas a senhora levava todos eles? Levava. Todos os seus filhos já foram na igreja? Já. Todos eles deram tudo. Quando eu comecei o evangelho, Noêmio, Neuso, Oca, era tudo já adolescente, né? E a senhora levava? Eu levava tudo para a igreja. Eles iam com a senhora? Ia, graças a Deus. E o que era que dizia o seu esposo, Dadinho? Ele nunca foi contra. Nunca foi contra, não. Nunca foi contra? Não, nunca impediu. Achava era bom levar tudo para a igreja. Ele levou um tempo que ele começou indo, depois afastou. Sim.
não foi mais. Depois ele voltou numa vida de bebedice, e bebeu 20 anos, mas eu botei os meus joelhos no chão e clamei a Deus pela misericórdia. A senhora E contou um Deus deu. testemunho lindo, né? Foi. Que um dia ele chegou aqui, a senhora me contou que um domingo de manhã ele disse que ia na capela comprar uma galinha, Foi. pegou uma bicicleta, Foi. aí para comprar essa galinha, deu 11 horas, ele não chegou, meio-dia não chegou, a senhora aprontou a comida, comeu com seus filhos, né? Foi. E ele fez chegar 4 horas da tarde, não foi isso? Foi. E trouxe 3 amigos Sim. e procurando a galinha, Foi. o qual que ele não tinha trazido Não a tinha galinha, né? comprado. Não tinha comprado a galinha, né? E ele trouxe os amigos para almoçar essa galinha. Foi. E queria que eu desse conta desse almoço. E eu chamei os meninos e mostrei. Eu digo, olha aqui, o que tem aqui é isso aqui. Ele não comprou galinha, ele fez o plano de comprar. Mas chegou lá, começou a beber e não foi buscar. E então aí ele chegou bêbado e começou a insistir por esse almoço. Eu mostrei a panela aos meninos. Eles foram saindo devagarzinho, devagarzinho. Ficou só ele e eu. E aí foi a hora que ele foi para o pé de imbu, né? E lá ficou encostado no pé de imbu. E estava bem assim, formando chuva, como nós está agora. E foi dando para ditadinha, e eu olhando, né? Depois ele desapareceu. Aí eu disse assim, deixa eu ir lá, porque se tiver caído lá, eu vou buscar um dos filhos para ir buscar. Nesse tempo os meninos já tinham casado. Aí eu fui, quando cheguei lá, ele estava lá, caído, estirado. E aí, irmão, eu fiz uma de sabedoria, queria olhar o bolso dele se ainda tinha dinheiro. Aí eu levei a mão no bolso. Quando eu levei a mão no bolso, esse homem fez uma cara de riso, de crítica, que não foi ele. Sim. Não foi ele. E aí, naquele momento, eu tomei uma atitude muito séria, que foi Deus que me deu. Uhum. E aí eu bati o pé no chão e repreendi. Comecei a repreender. E Satanás, sai desse corpo, que esse corpo não é teu. Esse corpo tem um dono e o dono é o Senhor. Amém. E aí comecei a orar, orei o Salmo 91. Maravilha. E clamando a Deus e suplicando a sua misericórdia, expulsando ao mesmo tempo. E aí, naquele meio tempo, ele levantou e saiu engateando como um bebê quando sai arrastando. Sim. No chão, com o bumbum no chão. Uhum. E catando os imbuzinhos verdes que estavam no pé de imbu. A trovada tinha demorado e os imbu pecaram. E ele saiu catando aqueles imbu e comeu tudo. Já pensou? Comendo e dizendo que ele estava morrendo de fome, que eu não tinha dado comida a ele. E eu só repreendia e dizia, sai, Satanás. Sai desse corpo, porque esse corpo não é teu. Não te pertence. E esse corpo tem um dono, o dono é Deus. E aí ele saiu se engateando, e apanhou o caminho, levantou e marchou na estrada para casa. Eu acompanhei. Quando chegou, foi passar no arame, ele ainda olhou para trás. Não vá dizer a ninguém que você está me levando para casa, não. Falou isso para a senhora? Foi. Eu disse, eu não estou lhe levando, não. Quem está lhe levando é o Senhor. E esse diabo não tem poder no seu corpo, não. Aí ele marchou, quando chegou em casa, entrou no banheiro, tomou banho, sentou na mesa e comeu como coisa que não tivesse acontecido nada na vida dele. Naquele momento, o que estava nele saiu, foi liberto. Foi liberto. Para a glória de Deus. Para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. E hoje ele já descansou na glória, né? E graças a Deus, eu contei vitória. Porque a minha oração a Deus era Deus libertar minha família. Amém. A senhora me contou uma história também, no dia que eu estive aqui. A senhora me falou que a senhora tinha o desejo no seu coração de a senhora se batizar. Sim. E a senhora não era casada civilmente, né? Não. Aí um dia ele foi em Pintadas. Conta aí pra gente, né? Ele não casava. Quando a senhora falava de casar, ele não queria. Não queria. Não vou casar, não, que eu vou casar pra mulher mandar no que é meu. Ele falava isso? Falava. Que se casasse com a senhora, se casasse... Ia dominar, por exemplo. Os filhos já estavam tudo adultos. Mas... Tudo. Já tinha filho casado e tudo. Sim. Não, antes do casamento, não.
No casamento eu já tinha um bando de filho, mas não tinha casado nenhum ainda não. Sim. Aí surgiu uma proposta no banco de que só podia fazer movimento no banco quem fosse casado civil. Foi uma lei que botaram lá. Ei. Aí, meu irmão, por isso ele foi para pintar num dia, e quando chegou aqui, já chegou com os papéis. Já ele tinha lançado os papéis lá para o casamento. Sim. E era para eu ir para assinar esses papéis. Como eu fui, né? E acabei de completar. Sim, mas quando ele chegou com esses papéis e falou o que para a senhora? Ó, de hoje a hoje é para você ir na pintada para fazer um documento que nós vamos se casar. Eu só achei, que isso, rapaz? Casar? Tu que nunca queria casar, agora quer casar? Não, porque agora o banco está exigindo que tem que casar, porque a mulher tem que fazer parte também. Diga, tá bom. Pronto. Se é por isso... Tudo que a senhora queria, tá vendo como é que Deus trabalha, né? Tudo que eu queria era fazer isso, que era para eu me batizar. Eu já tinha ido várias vezes me batizado, o irmão Ananias tinha se batizado com toda a família. Muita gente aqui da igreja tinha se batizado. E eu não podia por causa disso. Por causa do casamento. Por causa do casamento. Assim, Deus me deu essa bênção gloriosa. Glória a Deus. Eu fui e me batizei. Então... E ele morreu crente, né? Morreu crente. Batizado. Graças a Deus. Depois desse dia que ele foi liberto do vício, do demônio que estava nele, ele ficou indo para a igreja, né? Lá vai, lá vai, lá vai. Quando foi um dia, ele vinha de passagem, né? Sim. Quando foi no batizado de Neirinho, de Davidson e de mais outros meninos, outros jovens daqui da igreja foram se batizar. Aí ele disse assim, as escolas eram pela tarde. Aí os irmãos veio fazer aquela reunião de conselho com as pessoas que iam se batizar. Aí eu disse assim, olha, eu já estou indo para a igreja, porque como a igreja era as mulheres quem mais estava à frente, e os irmãos vão vir para aí, vai ter um conselho aí, com os meninos que vai se batizar. Quem é que vai batizar? Aí eu falei, fulano, 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 fulano. Aí ele só disse assim para mim, deixa uma roupa aí em cima da cama. Eu disse, tá. Fui lá no guarda-roupa, peguei a roupa bonitinha, deixei tudo em cima da cama. Ele sempre trabalhou na oficina, né? Trabalhava sempre até mais tarde. Aí eu deixava a comida toda arrumadinha na mesa, até o cafezinho dele, que ele podia merendar o que merendasse, mas o café dele ele tinha que tomar. Era sagrado aquele café. Era sagrado. Deixei, botei tudo na mesa, arrumei tudo bonitinho. Quando você terminar de almoçar, pode deixar a mesa aí como tiver. Eu chegar ao tiro. Aí fui minha viagem, né? Sim. Quando cheguei lá, já estava o pastor e os presbíteros com os meninos na classe, fazendo a reunião de conselho. Aí eu sentei lá e fiquei, né? Aí quando eu estou assim sentada, ainda não tinha chegado quase ninguém para a escola dominical, que era numa escola dominical. Aí ele entrou na igreja. Eu virei assim. Disse, cadê o pastor? Está onde? Eu disse, está aqui no fundo com os meninos, na reunião de conselho. Aí ele entrou pela porta, saiu pela outra e foi lá para o fundo. Chegou lá, pediu batismo. Era um discipulado que estava tendo, no Sim, caso. Era. Um discipulado, não é... Eu sei como é que... Aí ele chegou lá, pediu batismo. Rapaz. E o pastor batizou ele. No dia que os meninos se batizou ele. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. É. E a senhora, como a senhora está contando pra gente, a senhora foi uma mulher sábia. Graças que a senhora a Deus. fala que a senhora saía para a igreja e a senhora deixava a comida pronta na mesa. Pronto. Até o cafezinho a senhora deixava para ele. Tudo aí arrumadinho. Podia ele estar com 2 ou 3 amigos, se ele tivesse, eu deixava tudo prontinho. E dizer, olha, eu vou sair, vou para a igreja, porque já está na minha hora. E você pode vir com quem você quiser comer e deixar tudo prontinho aí quando eu chegar ao tiro. Ele nunca me proibiu e nunca fez questão. Quantos anos
a senhora de matrimônio, assim, que a senhora se casou nova, né? Quantos anos que a senhora se casou? 15 anos. 15 anos. Uma menina que não tinha ainda certas maturidade, né? Não tinha conhecimento da vida. Hoje uma menina com 15 anos tem muito conhecimento da vida. Uhum. Mas eu não tinha, porque aquela menina foi criada, agarrada na saia da mãe, sem nenhuma estrutura, porque o tempo mais velho era um tempo mais reservado, né? Uhum. Não é como hoje. Hoje em dia, a criança já nasce, com 8 anos, já tem que ter muita coisa para ele entender da vida lá fora, ou mesmo da vida normal. O primeiro filho que a senhora teve, a senhora tinha quantos anos? A senhora casou com 15. Tinha 16. 16. Depois de um 16 ano de anos. casada, a senhora Foi, teve seu primeiro filho. foi Noete. Noete, né? Foi. Seu primeiro filho. Né? Foi. E como é a vida da pessoa tão jovem? Qual foi a experiência que a senhora teve, né? A senhora jovem, a senhora casar com 15 anos, né? A senhora tinha mais irmãs, né? Tinha só uma irmã. A senhora foi das primeiras fui a primeira. Que casou. Foi. Uhum. E tinha meus irmãos, Dinho, Anastácio, que é Pipinho, que mora em... Irmã Minervina, naquela época sua, como a senhora casou bem jovem, com 15 anos, qual foi assim, o que foi que seu pai, sua mãe, apoiou o casamento, concordou? Sim, conta aí pra gente. Concordaram. Meus pais concordou. A minha sogra foi que não achou muito bom. Nem a minha sogra, nem meu sogro. Naquele tempo, quando o meu esposo veio pedir o casamento, meu pai foi lá conversar com o Antônio de Miné e Lolovéia. Sim. E a resposta de Antônio de Miné foi assim: Jovem, tudo bem, comigo tá tudo bem. Agora meu filho é um moleque. Chamou de seu noivo de um moleque. É porque ele queria dizer o seguinte: ele tinha muitas namoradas. Ele era uma pessoa namorador. Quando eu casei com ele, ele tinha 3 namoradas, firme. 3 namoradas? Firme. É mesmo? Tinha 2 aqui em Piraí, tinha uma num lugar que chama... Como é? Canto. O Canto. Fica no município de Pintadas, o Canto. Que é onde a mulher de Anísio entendeu? Aí ele tinha uma namorada lá? Tinha uma namorada lá firme e aguardando para noivar. Mas a senhora sabia que ele tinha essas namoradas? Não, a senhora não sabia. O velho Antônio Miné foi quem falou para meu pai. Falou para seu pai que ele tinha essas namoradas. E que ele era um moleque por isso. Entendi. Entendeu? Então ele não concordou bem o casamento. Mas, enfim, conseguiu casar. E outra coisa, o meu casamento, entre namoro e noivado e casamento, foram 3 meses. 3 meses? 3 meses. Por isso mesmo, porque ele já estava... A outra estava esperando para se casar, queria casar, ele já namorava há tempo. Uhum. E tinha as outras que ele namorava, que ele não sabia nem com qual era que ele ia casar. Ele já pensou? Naquela época, os seus pais deu o que para a senhora levar para casa, seu casamento? Qual foi o móvel que deu? Não deu, não teve móvel, não. O meu marido, o meu noivo, por exemplo, tinha uma casa começada, tinha arrumado um quarto para ele ficar, né? Sim. E lá ele tinha botado algum móvel para poder ficar morando. E aí, com esses móveis, foi que a gente iniciou. A senhora de sua casa, a senhora não levou nada? Não, só levei a roupa do corpo. Só a sua roupa? Lençol, coberto, essas coisas. A senhora levou em quê? Essas coisas. Tinha uma mala, uma sacola, um saco? Como é que era naquela época? A sacola mesmo. Não, naquela época era normal, né? Normal. Normal, né? A senhora levou na sacola? E aí... Mas o seu vestido de casamento? Ele deu. Sua mãe lhe deu? Meu pai me deu. Lhe deu, né? O vestido, né? Eu vesti roupa de cama, toalha de banho, essas coisinhas mais próximas ele deu. E depois foi trabalhando, conseguindo, trabalhando, e aí... comprando e arrumando, né?
provavelmente ele que arrumou tudo, Uhum. o marido. Gente, tá chegando o final da nossa entrevista com a irmã Minervina. A senhora tem 15 anos e está viúva, né? 15 anos. 15 anos, né? 15 anos. A falta grande, né? Muito grande. A senhora sente? Sim. A senhora chora ainda? Às vezes. Às vezes, né? É. Porque assim, a gente só... Como era Dadinho para a senhora, seu esposo? Ele Dadinho, foi que a um gente bom fala, o esposo. esposo dela chama-se Agenor, mas o nome popular era Dadinho. Dadinho. Ele foi uma pessoa boa. Marido bom. Um marido bom. Graças a Deus. Para a família, para a criação dos filhos, ele nunca foi um homem de me maltratar, Graças a Deus. Com palavras erradas, com palavras grosseiras, não. Ele foi amoroso. Ele era amoroso. No tempo que ele bebeu, ele nunca veio discutir comigo em casa, ele não discutia. Quando ele saía aqui uma viagem longe, ele tinha aquele costume de chegar, dar um abraço na senhora, dar um beijo? Sim. Era assim, né? Era assim. Amém. Entrada, saída e chegada. Que bom, que maravilha, viu? Eu vivi uma vida... A senhora lembra do último beijo que ele deu para a senhora? Perto dele falecer. Perto dele falecer. Marcou a senhora, né? Marcou. E hoje marca até hoje. Nós temos até foto. Né? Depois que ele foi transformado por Deus, melhorou ainda mais ainda. Graças a Deus. O que é que a senhora tem para falar para o pessoal que está nos assistindo agora? Pessoas assim que é evangélica, né? E o marido não é, como a senhora passou um período de anos, né? Às vezes enfrentando até algumas dificuldades, a senhora enfrentou, né? Qual é o conselho que a senhora tem para esta mulher que está nos assistindo, né? Que o marido ainda não é crente, e ela está na igreja e sofre alguma perseguição pela parte do marido? Irmão, eu digo que ela tem que ser tolerante. Tolerante. Se você não tem paciência, tolerância para suportar as adversidades da vida, não vai a lugar nenhum. Então, o motivo de hoje um casamento logo ter uma separação é por isso. É porque hoje ninguém suporta ninguém. Ninguém tem aquele amor, aquela consideração, né? Como se deve ter um pelo outro, né? Porque eu nunca, se ele chegasse em casa alterado, eu calava minha boca. Não tinha nada o que eu dizer. Depois nós ia conversar, mas por enquanto não. Na hora dele me falar uma coisa que eu não gostasse, eu calava minha boca. Deixava aí, saía. Rodava por lá, voltava, tá tudo bem, tudo em paz. Então, tá vendo, gente? Irmã Minervina, muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado pela senhora me receber aqui na sua casa, contar um pouco da sua história, né? Da sua juventude, do seu relacionamento, esses tantos anos, né? Um pouco também da Igreja Presbiteriana. Deus assim abençoe a vocês, tá? Deixa o seu like, né? E aqui tá a irmã Minervina. Foram 49 anos e 6 meses de comunhão conjugal. Amém. Entendeu? Glória a Deus. Quando eu estava preparando para fazer a festinha dos 50 anos de casamento, Deus tirou ele. Mas ele dorme no Senhor, um dia a gente vai se encontrar. Dorme. Dorme no Tenho Senhor. certeza disso, que ele está nos braços do Pai. Que foi o testemunho que ele deu, né? Amém. Foram 4 meses de sofrimento, ele doente, e foi 4 meses de oração, 24 horas por dia na minha casa. E Deus restaurou a vida dele. Amém. Tá aí, gente. Finalizamos a história da irmã Minervina. Muito obrigado, irmã. Deus abençoe. Deus seja louvado. Deus abençoe você também. Amém.